Seja muito bem-vindo ao Na Palavra, o quadro criado para estudarmos a Palavra de Deus e aplicarmos no cotidiano da vida cristã. E hoje, o tema que nós vamos estudar é viver no Espírito, a vida segundo o Espírito de Deus. Meu nome é Arthur Daniel e bora mergulhar na Palavra. Afinal, o que é ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus? E hoje nós vamos mergulhar no livro de Romanos, capítulo 8, para entendermos melhor o que é ter uma vida segundo o Espírito e como vencer a carne. Por isso, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8. Já nos primeiros versículos, Paulo nos deixa claro sobre viver no Espírito. Vamos ler o versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo, desde já, nos apresenta duas leis, a lei do pecado e a lei do Espírito, a qual nós só temos quando alcançamos a Cristo. E quando alcançamos a Cristo, nós temos o Espírito da vida que habita em nós. Então, partimos do ponto de que só pode viver no Espírito aquele que tem a Cristo e já não vive mais segundo a lei do pecado. Agora vamos entender o que é a lei do pecado. Vamos avançar para o versículo 5, 6 e o 7 ainda desse capítulo. Diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Já nós vemos aqui uma grande discordância entre a lei da carne e a lei de Deus. Nós podemos entender que Cristo nos quer dar paz e liberdade, mas a dos nossos desejos e a lei da carne quer nos dar morte e destruição. Avançando um pouco mais, vamos entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós nos encontramos com Cristo. Por isso, vamos avançar para o versículo 9 do livro de Romanos, capítulo 8, que diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas agora o versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. A justiça de Deus habita em nós segundo a graça de Cristo, que se manifesta nos nossos pecados e nos nossos arrependimentos, assim como se manifestou na vida de Paulo. E agora vamos avançar para o versículo 17, que diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Ou seja, agora nós temos um cenário completamente diferente. Se nós reconhecemos Cristo, pedimos perdão dos nossos pecados, já temos o Espírito da vida habitando dentro de nós e relutando contra a nossa carne. Agora nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, ou seja, temos uma recompensa, nessa vida eterna. E eu quero ler com você agora a recompensa do Espírito. Vamos lá para o versículo 26 e 27 desse livro ainda de Romanos capítulo 8, que diz o seguinte: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, escolher viver com Cristo, escolher viver uma vida guiada pelo Espírito, é escolher que o Espírito Santo de Deus interceda por nós, mesmo quando nós estamos fracos, mesmo quando nós não conseguimos expressar as nossas palavras. Afinal, é o que está escrito aqui no nosso versículo 26. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Paulo também diz que quando estamos fracos é quando estamos fortes, porque o Espírito da vida habita em nós através da nossa confissão, através do nosso posicionamento de escolher não viver a nossa carne, de não viver a nossa vontade. E agora vamos ver, as consequências das escolhas, entre escolher viver Cristo e viver os desejos da nossa carne. Para isso, nós vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar para o versículo 12, 13 e o 14 do livro de Romanos, capítulo 8, que nós estamos lendo.
Portanto, irmãos, estamos divididos, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quando nós morremos às nossas vontades, nós vivemos. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós estamos de acordo com a plenitude da palavra. Quando nós escolhemos viver a nossa carne, nós certamente morreremos. Avançando para o versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito, viver uma vida segundo o Espírito de Deus, é o que nos torna de fato filhos de Deus. É o que está escrito na nossa palavra. Que nós possamos ser filhos e não só conhecidos. Nós sabemos que existe uma grande diferença e discrepância entre sermos conhecidos de Deus e filhos de Deus. Aqueles que são filhos praticam as obras do Espírito. Aquele mesmo Espírito que habita dentro de nós, segundo a nossa confissão de fé, segundo o nosso arrependimento dos nossos pecados. Agora eu quero ler com você o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 25, onde traz mais uma reflexão a respeito de vivermos segundo o Espírito. Vamos conosco abrir no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Vamos lá. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Ou seja, existe uma divergência. Continuando, pois a carne, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas. Agora nós vamos citar as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você consegue entender o porquê quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus? Como nós lemos no versículo 17 do livro de Romanos, capítulo 8, só herdará o reino de Deus, só é co-herdeiro com Jesus Cristo, aquele que vive segundo a palavra, aquele que vive segundo o Espírito. Vamos continuar aqui na nossa palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Seguindo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que você possa compreender esse último versículo do livro, que nós lemos, esse último versículo que eu li, o versículo 25 do livro de Gálatas, capítulo 5. Paulo nos deixa a mensagem que provavelmente resume tudo o que foi falado até agora. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se um dia você crucificou a sua carne, se batizando, se entregando, entregando os seus pecados a Cristo, que você possa viver também segundo o Espírito de Cristo. Que você possa viver segundo essa verdade. Que você não busque viver os desejos da carne como nós lemos aqui. Que você busque viver a verdade do Evangelho na sua vida. Afinal, viver segundo o Espírito de Deus é viver uma vida de razão, é viver uma vida de propósito, é crucificar a nós mesmos, assim como Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, e fazer com que nós vivamos uma verdadeira vida de acordo com a vontade de Deus. Por que viver segundo o Espírito é viver segundo a razão? É viver em contraponto com a nossa alma. A nossa alma é aquela que provoca as nossas emoções, ela é responsável pelo ódio, pelo carinho, pela paixão, mas o nosso espírito ele é 100% razão. Paulo foi 100% razão ao escolher largar todos os seus ofícios que ele tinha na época para viver o Evangelho de Cristo. E você deve estar se perguntando como isso pode ser racional, porque é a alma que nos coloca no local onde estamos confortáveis, vivendo os nossos desejos da carne. Paulo, nos seus ofícios, estava vivendo o desejo da carne, estava perseguindo cristãos, estava exercendo ali sua posição de autoridade como um alto membro ali da sociedade. Porém, ele abdica de tudo isso para viver segundo o Espírito.
Viver segundo o Espírito que o encontrou, assim como um dia encontrou eu e você que está aí nos assistindo do outro lado da tela. Por isso, eu te digo, viva segundo o Espírito. Se grandes homens da Bíblia abriram mão da sua vida para viverem segundo o Espírito Santo de Deus, por que você não abriria? Quem somos nós para não abrirmos mãos dos nossos desejos da nossa carne para viver segundo os desejos do Espírito Santo de Deus? Quem somos nós, pequenos mortais, que temos aqui um período relativamente curto de vida comparado à eternidade que nos aguarda? Por isso, escolha ser herdeiro de Cristo. Escolha ser herdeiro do reino dos céus. Afinal, aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Escolha herdar o reino de Deus e praticar as obras do Espírito. Quando nós praticamos as leis do Espírito, as leis da terra não se aplicam mais a nós. Ou seja, nós nos alegramos no Espírito, nós nos regozijamos no Espírito, nós encontramos esperança no Espírito. Por mais que as circunstâncias gritem para nossa alma que devemos nos desesperar ou nos entristecer, o Espírito nos diz que devemos nos alegrar. O Espírito nos diz que devemos nos regozijar. Por isso que possamos viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que você tenha compreendido melhor o que é viver guiado pelo Espírito, né? Afinal, o Espírito Santo deseja nos guiar todos os dias das nossas vidas, em todas as nossas atitudes. Espero que você tenha gostado desse episódio e fique aí para a próxima. Meu nome é Arthur Daniel e foi um prazer estar com vocês aqui compartilhando esse momento. Não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo e compartilhar para aquelas pessoas que você também acha que deveriam ver esse vídeo. Deixe aqui nos comentários também o que você achou e temas que você gostaria que nós abordássemos aqui, tá bom? Um grande abraço, até o próximo Na Palavra e você está assistindo ao Wave TV.